Boa tarde a todos, mais um dia de sol, né? Estamos aqui para a gente contar mais algumas histórias, né? E a gente, a partir do momento que resolveu trabalhar um pouco com histórias, para a gente pensar o que está por vir, né? E para a gente poder criar também nesse momento condições para o que a gente não sabe ainda que vai vir. Hoje eu escolhi a história de uma autora chamada Sani da Rosa, desse livro aqui, Brincar, Conhecer e Ensinar, né? É um livro que é todo fundamentado em Winnicott e ela fala com uma propriedade muito grande em relação à escola, né? E eu queria contar para vocês um pouquinho a visão dela em relação à escola, o velho e o novo, né? As tramas que podem ser tecidas a partir do velho e do novo. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês, né, como na própria brincadeira a gente já pode ensinar as crianças a fazer essa trama entre o que é velho, o que já foi usado e no que isso pode se transformar. Então, vendo o Yuri, que é o outro filho da Mariana, brincando com caixas de pizzas que ela organizou num formato tipo um labirinto descendente, né? Que põe a bolinha ali e a bolinha vai correndo. São formas, né, muito simples que a gente se utiliza na educação das crianças e que vai possibilitando que elas aprendam quase que naturalmente a fazer essa integração daquilo que já passou com o que está por vir, daquilo que seria jogado fora, mas que pode se transformar num brinquedo. Então, são ações simples que os pais e os professores podem pensar em relação à educação das crianças. Então, eu queria que vocês vissem a alegria do Yuri nessa brincadeira das caixas de pizza. Pode falar. 1, 2, 3 e... Coloca a bolinha lá, Yuri. Ela vai dar volta. 1, 2, 3, 4, 5... Ei, deu certo! Então, viu que divertido que é? Então, é muito mais fácil da gente pensar essas ações, né? Na relação com as crianças, né? Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da experiência da Sani na escola com alunos do ensino médio, né? Que também é possível a gente trabalhar com essa trama, né? E eu vou ler um pouquinho algo que ela escreveu sobre a sala de aula para a gente pensar e depois eu vou contar a história dela numa vivência em sala de aula que eu acho que vai também poder ajudar a gente a pensar esse porvir aí. Uma experiência na sala de aula. É prática pouco comum entre os professores o registro escrito dos acontecimentos de uma aula. Não só porque isso toma tempo, mas porque, pelos procedimentos escolares convencionais, importam muito mais o antes, o planejamento, e o depois, a avaliação. Importam mais do que o que se passa durante o momento vivo, de encontro entre professores e alunos. Assim é que a aula propriamente dita passa por um evento a mais entre tantos outros da rotina escolar.
caindo quase que no esquecimento. E não deveria ser assim, pois o que nela se sucede é muito mais importante e se constitui num material pedagógico de avaliação da prática docente muito mais valioso do que pilhas e pilhas de papéis. Assim é que também não disponho de nenhum registro dessa experiência que eu vou contar, mas vou contar com a memória. E ela começa assim: num belo dia, tendo como objetivo demonstrar o contraste existente entre o pensamento filosófico medieval e aquele inaugurado pelo Renascimento, solicitei que se dedicassem a ouvir em silêncio 2 músicas clássicas. Então ela conta, né, nesse relato que ela não sabia mais como, numa determinada turma, como atrair os seus alunos, como motivar. Eles não estavam interessados nas aulas de filosofia que ela tinha para dar. E aí ela ficou pensando o que ela poderia fazer, como ela poderia provocá-los, né? E aí, como o tema que ela tinha que trabalhar era a questão do momento, né, histórico medieval e do Renascimento, ela quebrou a cabeça e pensou o que ela poderia fazer. E ela pediu então para os alunos ouvirem em silêncio 2 músicas, que são clássicas, né? A primeira de um canto gregoriano e a segunda de um concerto de Vivaldi. Antes, porém, ela orientou para que eles deixassem a melodia entrar livremente. E se desse vontade de desenhar, de escrever alguma palavra, de fazer algum registro, que eles ficassem à vontade e que fossem ouvindo a música e fazendo o registro que desejassem e se desejassem. Quando terminou o primeiro canto, o canto gregoriano, uma das alunas disse: "Ai, até que enfim acabou". E a professora se espantou e disse: "Ai, tudo que eu pensei vai por água abaixo. Acho que não vai dar certo essa experiência". Mas ela disse que na hora ela disse: "Eu não vou tomar isso para mim e vou continuar. Eu acho que não é uma provocação dela para a escolha que eu fiz". E aí pediu para o grupo: "Então agora eu vou colocar a Primavera de Vivaldi, vocês vão ouvir". Acho que ela não falou o nome da música. Eu vou colocar outra música e vocês vão fazer a mesma coisa. Aí, depois que terminou, ela foi sentindo durante a música o envolvimento da turma, a turma escrevendo, alguns desenhando, alguns rabiscando, e ela foi se relaxando, né? Quando terminou a segunda música, ela dividiu o quadro negro em 2 e ousou fazer uma pergunta para aquela menina. Eu queria saber o que é que você sentiu na primeira música, né? E aí a menina tomou como se fosse um castigo por ela ter dito, deixado escapar aquilo, né? Principalmente porque ela era uma aluna que estava sempre retrucando, nunca se envolvia com as tarefas da escola, estava sempre alheia ao que estava acontecendo na sala de aula. E quando a professora fez essa pergunta para ela, ela pediu desculpas. E a Sani disse: "Não, eu não gostaria que você pedisse desculpas. Eu estou perguntando para saber qual foi o sentimento que você teve para você ter se aliviado a hora que a música acabou". E aí ela começou a falar que ela sentiu medo, que ela sentiu uma sensação de escuridão. E aí o grupo começou também a se identificar com as palavras que ela estava falando, e foi falando, e a professora colocou no quadro. Depois, em relação a outra música, que era a representante do Renascimento, então, que a sensação de flores, de cor, de calor, de primavera,
de entusiasmo, né? E aí ela foi fazendo, né, a relação dessas palavras trazidas pelos alunos a partir da sensação da música, que a música gerou. E e foi trabalhando o conteúdo filosófico daqueles dois momentos históricos, né? E quando ela concluiu a aula, ela percebeu os alunos fazendo perguntas, interessados, e ela fala que os efeitos foram muito positivos no grupo, porque o grupo passou a se entusiasmar mais pelos temas da filosofia, né? E ela diz assim: mas o que me pareceu fundamentalmente valioso foi o estabelecimento de um vínculo, até então inexistente, ou ao menos não manifesto, entre aquela aluna e o exercício do pensar e conhecer. A partir dessa experiência, na qual pôde incluir os seus sentimentos e impressões mais espontâneas, na tentativa de compreender todo um conjunto de ideias absolutamente estranhas ao seu universo de preocupações habituais, desenvolveu uma nova atitude em sala de aula. Na verdade, ela era, nesse momento, porta-voz daquela classe que tinha tanta dificuldade para o estudo daquela disciplina, né? Então, não basta simplesmente eliminarmos a disciplina de filosofia, né? Porque ela vai falar de tempos muito antigos, de algo muito tradicional, né? O que é preciso é a gente poder fazer a trama entre o velho e o novo, né? E em relação a isso, a Sani fala assim: a escola é, portanto, um lugar aberto, um espaço potencialmente transcendente, ou, em outras palavras, um espaço de criação. A beleza do que se passa na escola, daí a sua afinidade com a arte, vem do fato de que não é um registro da realidade, mas um lugar privilegiado de trânsito entre o real e os seus múltiplos sentidos, entre a tradição e a criação. Não se trata de ter que fazer a escolha entre velho e novo, pois se é verdade que a tradição pressupõe um momento de criação que necessariamente o antecede, não é menos verdade que a possibilidade de criar não se dá no vazio, mas se ancora, por sua vez, na tradição já existente. Então, essa trama do velho e do novo, ela pode ser também trabalhada com a juventude, com os adolescentes, né? em formas de pensar o ensino que não sejam mais instrucionistas, repetitivas, né? E falando em música, né? Que a Sani usou a música como um elemento da arte para poder alavancar o interesse de seus alunos pela filosofia, eu queria agradecer a Suzy Montserrat, que é uma cantora e compositora paranaense, que quando eu a convidei, né, para cantar alguma coisa sobre o tempo, sobre essa escola que está por vir, porque ela também é educadora, é pedagoga, ela resolveu brindar o Vó em Quarentena com uma composição dela, né, e que vai falar dessa articulação entre o que já existe, o que está por vir, entre o brincar e o conhecimento, entre as conexões possíveis, né? Então, eu vou convidar vocês para ouvirem um pouco a Suzy com a sua composição feita especificamente para nós.
Quebra a cabeça, labirinto, buscar muitas saídas, soluções, encaixar as peças, construir um jeito novo de aprender e fazer conexões. Quebra a cabeça, labirinto, buscar muitas saídas, soluções, encaixar as peças, construir um jeito novo de aprender e fazer conexões. Uma linha do tempo com mais tempo, tempo em suspensão. Uma linha do tempo com mais tempo e outra dimensão. Catavento, pula, corda amarelinha, muita história, bolha de sabão. Catavento, pula, corda amarelinha, muita história, imaginação, imaginação, imaginação. Então, hoje eu queria fechar. Hoje de manhã eu assisti um webinário da Academia Amazônia Ensina, e no qual a palestrante convidada foi Marina Silva, né? E ela, na sua fala, que foi muito intensa, muito forte, muito propícia para o momento, ela falou uma coisa que me tocou, né? Ela disse: nós estamos num mundo que precisa transformar, né, esse excesso de ter, né, para que a gente possa ser, né? Essa é uma fala que a gente ouve constantemente por aí. Mas o que me tocou foi ela dizer assim: para ter, a gente tem limites. Para ser, não há limites. A gente pode escolher ser várias coisas, com várias possibilidades, desenvolver muitas coisas que a gente tem para desenvolver e não desenvolve, né? Então, ela traz isso, que é a possibilidade desse mundo, que eu concordo com ela diz que ela não fala do novo normal, porque o velho não era normal também em termos de política, em termos de educação, em termos, né? Então ela não fala de um novo normal, mas ela fala de que nós humanos precisamos criar laços, né, entre tudo que já foi construído, tudo que já passou, para que a gente possa criar em direção ao futuro, né? E o presente é o momento de fazer esses laços. Então, eu espero que o Vó em Quarentena esteja contribuindo para que a gente possa pensar um pouquinho, cada um, o que pode fazer para criar esse laço entre o passado, o presente e o futuro. Quero agradecer a audiência de vocês aí, a telespectação, será que existe essa palavra? E dizer para vocês que, se vocês gostaram, vão lá, curtam, compartilhem, deixem as suas mensagens, as suas sugestões, que nós vamos hoje, em homenagem a Suzy Montserrat, a Sânia da Rosa e a Marina Silva, para o nosso 30º Vó em Quarentena.